Boa noite a todos e a todas. Vamos nos acomodar. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, iniciamos, Pai, nesse momento, a nossa reunião doutrinária, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos proteja, e que possamos, que os filhos e filhas aqui presentes, nesta casa de oração, aproveitar a mensagem evangélica, espírita, que nosso irmão James nos transmitirá na noite de hoje. Agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, pelas oportunidades que tivemos da nossa convivência com a nossa família, nossos companheiros de trabalho, com todos os irmãos e irmãs que conosco convivem em nossa comunidade. E que nós, Senhor Jesus, espíritas, cristãos, estejamos alertas para termos uma conduta compatível com os ensinamentos do Evangelho e sermos, Senhor, um exemplo para aqueles que convivem conosco e que nos observam. Que nós não nos deixemos levar pelas ilusões do mundo, pelas tentações, não percamos esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de termos nascidos nesse momento tão delicado, tão especial, tão importante que passa o nosso planeta Terra. Que aprendamos com as experiências que temos vivido, que façamos as mudanças interiores necessárias para que nos adaptemos à nova sociedade que se aproxima e tenhamos consolidado, Senhor Jesus, em nossas almas, nossos corações, o sentimento de fraternidade e de solidariedade. Possamos compartilhar com os nossos irmãos, com muito amor, com muito carinho, as benesses e as dores, ajudando-nos uns aos outros nessa caminhada evolutiva. Que teus anjos, Senhor Jesus, envolva o nosso irmão James em vibrações amorosas, em muita luz, e que ele, mais uma vez, nos traga uma mensagem esclarecedora, iluminada, que será muito útil para todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, como também para os irmãos e as irmãs que assistirão esta palestra pelo nosso canal do YouTube.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje é um dia muito especial, né, para esta casa, para o movimento espírita da Bahia e do Brasil, porque hoje é aniversário de nascimento do nosso querido mentor, nosso irmão José Pititinga. Nasceu no dia 2 de dezembro de 1866, aqui na comarca de Amargosa, pertinho de nós, nosso vizinho, e que na palestra de hoje, nosso irmão James vai abordar um tema do Evangelho, fazendo a vinculação com a vida exemplar do nosso irmão José Pititinga. Então, com muito carinho, com muita amorosidade, nós passamos a palavra ao nosso irmão James. Obrigado, amigo. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Para mim é uma imensa alegria de estar nesta casa que nos acolhe. A Sociedade José Pititinga é uma instituição que certamente ela tem já as suas credenciais no mundo espiritual. A década de 70, em um período em que o Brasil, anos 70, a população brasileira estimava em torno de 90 milhões de habitantes. O ano de 1973, o Brasil ainda respirava o tricampeonato mundial com a seleção brasileira de Pelé, Jairzinho. E naqueles idos do ano de 73, a Sociedade Espírita José Pititinga colocava as suas diretrizes futuras para o que seria o grande lampadário de luz para a humanidade. 53 anos depois, a Sociedade Espírita José Pititinga está aqui nesta grande egrégora espiritual, comemorando o nascimento de um dos avatares divinos que aqui esteve conosco, e que foi um homem que iria marcar a história do espiritismo no Brasil, especialmente em terras baianas. Mas a história de José Pititinga certamente começou como a história de cada um de nós. Iniciamos essa nossa trajetória do Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos atrás, quando o amor esteve na Terra. Quando o amor esteve na Terra, era a presença magnânima deste grande avatar divino, o Cristo planetário. A população da Terra, há 2024 anos atrás, o mundo tinha a sua população
quando Jesus colocou as suas pegadas na Galileia, na Palestina, segundo o Instituto Médico norte-americano, esse Instituto Médico vai dizer que, ao tempo de Jesus, a população do planeta Terra beirava em torno de 230 milhões de habitantes. Era a população do planeta Terra. Ao tempo de Jesus, então, 230 milhões era a população praticamente do Brasil. O Brasil já tem quase 230 milhões de habitantes. Esse era a população daquela época do planeta Terra. E Jesus apareceu dentro de um cenário dos Césares de Roma. A população de Roma era a maior população daquela época, 50 milhões de habitantes vivia nas colônias, nas províncias romanas. E era dentro deste cenário que o homem-luz iria mergulhar neste mundo em litígio para trazer novas diretrizes de segurança, uma nova proposta para a revolução do mundo interior dentro de cada um de nós. Jesus, naquela época, ele, em um mês de março da era Nissan, ele caminhava à beira-mar, no mar da Galileia, e a uma certa distância ele avistou um grupo de pescadores. Esses pescadores, entre eles, estaria aquele que seria conhecido mais tarde como Simão Pedro. Ao se aproximar de Simão Pedro, aquele jovem galileu de 1,75 m de altura, cabelos cor de ambar, encaracolado, o sol tinha acabado de nascer e brilhava. E aqueles pescadores acabaram de chegar de mais de uma das suas pescas, quando Jesus se aproxima dos pescadores e lhe diz: Simão Bar-Jonas, tu desejas pescar almas para o reino da casa de meu pai? Naquele momento, Simão Pedro ficou magnetizado pelo campo de luz, pela energia que se desprendia daquele jovem galileu. Foi tão impactado a relação emocional de Jesus. Eu fico imaginando, não é, Alberto? Você se aproximar de Jesus, sentir o campo de luz de Jesus. Eu não sei se alguém aqui no auditório já teve a oportunidade de se aproximar de Irmã Dulce. Eu já tive, há muitos anos atrás. Irmã Dulce, na Feira Baiana, no Parque de Exposição, nos anos 90, eu me aproximei de Irmã Dulce, ela baixinha, vendendo os souvenirs. Ela não precisou dizer nada. Eu me aproximei dela, eu senti uma vontade muito grande de chorar. Porque esses espíritos evoluídos, ele não precisa dizer nada, você sente a amorosidade deles. Chico Xavier, a mesma coisa, as pessoas se aproximavam de Chico, sentiam uma vontade muito grande de chorar. Madre Teresa de Calcutá, quando no ano de 1980 ela esteve aqui em Salvador, visitando as obras sociais de Irmã Dulce, teve lá nos Alagados as duas gigantes da alma, ambas na mesma altura, 1,50 m de altura. Quando as pessoas se aproximavam delas duas, sentiam uma vontade de chorar, a grandeza espiritual desses espíritos iluminados.
Então imaginem o impacto emocional que aqueles discípulos tiveram quando se aproximou de Jesus. Ele só precisaria de 3 anos para apresentar a tua boa nova. Ao apresentar a tua boa nova, Jesus iria falar uma parábola, que esta parábola vai falar da piedade filial. Esta piedade filial, a relação de amorosidade. Essa relação de amorosidade fez parte da trajetória evolutiva espiritual daquele homem que nasceu perto da bacia do Paraguaçu, Edson, e que ele teria como o trampolim para a sua evolução espiritual a relação de amorosidade que ele teria com as pessoas que batia a sua porta. Eu vou voltar para o passado e vou voltar lá para o ano de 1926. Eu vou ficar pulando, indo para o passado e para o presente. 1926... José Pititinga, ele não tinha residência própria, ele ficava de galho em galho, mudando de residência, até que um certo dia, lá por volta de 1926, José Pititinga resolve morar no cais da Ribeira, não é? E lá no cais da Ribeira, eu não sei se alguém aqui lembra que tinha os aviões que pousavam ali no cais da Ribeira, né? E José Pititinga morou ali na enseada do estaeiro número 18, que inclusive eu fui lá fotografar quando nós comemoramos os 100 anos da Federação Espírita do Estado da Bahia. 13 de dezembro de 1915 foi a data da fundação da Federação Espírita da Bahia, na qual era a antiga União Espírita Baiana, fundado por José Pititinga, junto com Manuel Filomeno de Miranda. Mas em 1926, ele morando na Ribeira, ele tinha um neto, não é? Esse neto de 13 anos de idade, o neto mais querido de José Pititinga, era o neto do coração de Pititinga. Ele tinha uma energia, é como se dissesse é como se Pititinga dissesse ao seu neto pequeno, você vai longe. E esta criança absorveu a essência da grandeza espiritual de Pititinga, porque Pititinga, como Bezerra de Menezes e outros, já vem de lá, sabe? Vem caminhando por essa trajetória e tendo como bússola de orientação Pititinga, Bezerra de Menezes e tantos outros, né? O Filomeno de Miranda, os três, Bezerra, Filomeno de Miranda, especialmente Pititinga, eles tinham como bússola de orientação o Evangelho de Jesus. Porque é evidente que Pititinga reencarna trazendo a sua estrutura espiritual da sua história de vidas pregressas. Mas voltando para a criança, aquela criança é disso pequena, o neto, porque Pititinga teve vários netos, até que um dia Pititinga, ele muda de residência, sai da enseada dos Taeiros, e recentemente eu estive lá, no Viana de Carvalho, que fica próximo à antiga casa de Pititinga, na Ribeira, e todas as vezes que eu vou fazer palestra no Viana de Carvalho, eu me lembro, eu fico imaginando a Ribeira, onde vocês tomam o sorvete da Ribeira, eu fico imaginando como era aquele cenário 1926, no início do século XX. Aí Pititinga resolve mudar de residência, porque ele não tinha casa própria. E aí ele resolve ir morar onde? No Corredor da Vitória. E lá no Corredor da Vitória ele vai morar aonde? Do lado do grande empresário Martins Catarino.
não é? E lá, Pititinga, que era contador, ele resolve, e sempre tendo a mensagem de Jesus como bússola de orientação. A referência da vida de Pititinga na terra era, primeiro, vivenciar o Evangelho de Jesus, porque eu não sou nada sem a mensagem de Jesus. Até que Martins Catarino, porque ele trabalhou para a empresa de Martins Catarino, Martins Catarino convida Pititinga. Eu fico imaginando aquele garoto, inclusive esse garoto que eu estou falando, ele já esteve aqui neste auditório comigo e já falou com vocês, e vocês não descobriram que aquele garoto que esteve aqui, a convite de Pititinga, ele disse assim: meu neto, eu gostaria que você fosse tocar piano na casa de Martins Catarino. E ele foi tocar piano, não é? Ao lado do avô José Pititinga, na mansão, né? Quem tem residência é pobre, não é? Mas Martins Catarino tinha aqueles casarões lá no corredor da Vitória, né? Este garoto, eu conversei, Alberto, com esse garoto na semana passada. Eu fico imaginando que em 1926 ele estava conversando com o Pititinga, tocando piano, e na semana passada eu estava trocando o zap com ele pelo celular. Eu disse: ô Pititinga, quando é que eu vou poder fazer uma entrevista com você antes que você retorne para o mundo espiritual? Não é? Eu estou falando de Arquibaldo Pititinga, que é o neto, que ainda está vivo com 90 e lá vai fumaça, e de uma lucidez impressionante, que é Arquibaldo Pititinga, que já esteve aqui comigo em um dos aniversários de José Pititinga. Então, Pititinga, ele era sempre conectado com o Evangelho de Jesus. Ele sempre estava ligado com a mensagem de Jesus. E Jesus, naquela época em que ele esteve conosco, Jesus iria sinalizar o que ocorreria para o futuro da humanidade. O futuro da humanidade já estava sendo escrito naquela época, no presente momento de Jesus, porque eu sempre digo que este presente, aqui e agora, é fruto das ações, das atitudes que praticamos no passado. E o futuro será as ações, as atitudes que nós estamos construindo. E o que Jesus iria deixar mais claro para a humanidade, especialmente para Pititinga, porque se eu esquecer de Pititinga, você diz assim: James, faltou aquela história lá da última residência de Pititinga, em frente ao hospital lá em Nazaré. Se eu esquecer, Alberto, você levanta o dedo: James, faltou essa história, ok? Combinado? Pois bem, então Jesus, ele envia várias metáforas. Essas metáforas são as parábolas. E uma das parábolas que Pititinga mais vivenciou é uma parábola que está lá no Estatuto do Idoso, publicado no ano 2000. E que o Estatuto do Idoso está completando 24 anos. Se eu não me engano, foi ano 2000. Jesus, sabendo de antemão que a salvação da humanidade estaria na relação de afetividade para com o próximo. E quem é o mais próximo? Quem é o nosso mais próximo? É a nossa família. E aí Jesus lança uma parábola, analisado por Marcos, por Lucas, por Mateus, Marcos, Lucas e Mateus,
vai falar sobre a piedade filial. E este capítulo, a piedade filial, que Pititinga mais pregava na União Espírita Baiana, ele procurava sempre ter o Evangelho segundo o Espiritismo como referência, como mudança no coração daquele soteropolitano daquela época, das vendedoras de acarajé, que era muito grande naquela época, e que hoje a gente estava lá, não foi, Edson, comemorando o dia da Baiana de acarajé e o dia do samba, não foi isso? Então, o número de afrodescendentes era muito grande em Salvador naquela época. Quem estava em Salvador naquela época não era nada mais e nada menos do que Dr. Juliano Moreira. Dr. Juliano Moreira era soteropolitano. Pititinga também estava dentro de Salvador, Filomeno de Miranda, mas eles não se conheciam. E se eu esquecer de Juliano Moreira, só James, me fale de Juliano Moreira e Pititinga, não é? Eu estou buscando pontos assim para que vocês me lembrem. James, fale como foi o encontro de Pititinga com o Dr. Juliano Moreira, ok? Pois bem, então, Jesus, ele lança a primeira proposta de relação familiar. Se você deseja entrar no reino de Deus, é necessário você criar a sua constelação familiar. É necessário você ter uma boa relação de afetividade com a sua família, com seus irmãos. E aí, nesta parábola, ele diz assim: infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância e os que com a vida material lhe deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Aí, ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Pois bem, esse trecho, Jesus deixa claro que você deve fazer com a sua mãe, o seu pai, o que eles fizeram. Vocês sabem por que eu estou hoje falando publicamente para vocês? Posso sair da frente aqui da câmera? Vocês sabem, estou falando aqui para a câmera, né? Vocês sabem por que eu tenho duas pernas? Você sabe por que eu estou caminhando? Quem é que me leva o que eu sou hoje? Quem me conduz são essas duas abençoadas pernas. As pernas que cada um de vocês tem leva vocês para onde vocês querem. Eu devo agradecer hoje pelas pernas que eu tenho a uma senhora chamada mãe, a minha mãe Vanilda Menezes. Aos 12 anos, eu caí de uma escada. E ao cair de uma escada, a escada bateu em cima da minha perna esquerda e criou um tumor interno na minha perna. Eu fiquei 6 meses paralisado, sem conseguir andar. E quem me levava para o hospital, porque naquela época, nos anos 60, era uma dificuldade de transporte em Salvador. Ela caminhava 2 quilômetros me carregando para fazer tratamento na minha perna esquerda, porque eu gritava de dor, eu não dormia. E quando o médico disse: senhor, dona Vanilda, se você não trouxesse o garoto, demorasse um pouco mais, a gente teria que amputar a perna deste garoto. Então hoje o que eu sou, eu devo agradecer a quem? Vocês devem agradecer a quem?
aos pais, especialmente às mães. Esse tema que Jesus fala é a relação que a gente deve ter. Eu me lembro que aqui na Sociedade José Pititinga, eu estava aqui, eu não sei se foi uma segunda-feira ou foi num domingo, que eu vim fazer uma palestra. Eu tinha terminado de realizar a palestra quando o telefone toca e eu ia dormir aqui no Pititinga. Eu ia dormir aqui, não no centro espírita, eu ia dormir aqui na cidade. O telefone toca e ao tocar, do outro lado da linha estava mamãe. Não é isso? Estava mamãe. Eu atendi, eu disse assim, diga minha mãe, James, amanhã 7 da manhã, tem médico. Você tem que me levar para o médico amanhã cedo. Eu vou até beber água. Eu estava a 200 quilômetros de Salvador, era noite. Eu tinha terminado de fazer a palestra. E agora? O que vocês fariam? Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria José Pititinga? Porque quando ele morou num bairro de Nazaré, em frente àquele hospital que agora é Climéria de Oliveira, ele construiu uma residência lá em frente, aí já era a residência dele. Ele construiu com o suor dele. Ele construiu a residência. E você sabe o número de pessoas pobres que batiam na porta de Pititinga? E que pedia, dia de domingo mesmo, pela manhã, várias pessoas pobres, que o índice de pobreza em Salvador naquela época era muito grande. E muitos pobres procuravam Pititinga e ele nunca negava nada a ninguém. Pelo contrário, ele pegava aqueles indigentes e levava para dentro de casa e colocava na cozinha, na mesa, para fazer a refeição, e a sua esposa reclamava. Em seus passos, o que faria José Pititinga se a mãe de Pititinga tivesse ligado para ele? Amor, Pititinga, venha me pegar. O que você faria? Em 1980, teve uma campanha em Salvador, uma campanha de um devoto da igreja, de um devoto de Maria de Nazaré, da Igreja Católica, que ele criou um slogan que era colado nos carros, que era: peça à mãe que o filho... Eu não ouvi. Peça à mãe... A minha mãe me pediu, o que foi que eu tive que fazer? Eu viajei 200 quilômetros, cheguei 1h da manhã em casa, cheguei cansado, atrasei 1 hora, em vez de chegar 7 da manhã, cheguei 8 da manhã lá na casa dela, e eu disse, minha mãe, eu estava em Santo Antônio de Jesus, e eu vim correndo. Você não fez mais do que a obrigação. Ei, meu amigo, você barbudinho, você não fez mais do que a obrigação. Minha mãe, eu vim esbaforite, cheguei de madrugada, dirigindo sozinho. E o tempo que o trabalho que você me deu? Eu me lembrei do tumor que eu tive. Eu estou traduzindo para uma linguagem do século XXI, o que Mateus, não é? O que Lucas e Marcos estão falando. Aí vem o Estatuto do Idoso e há se eu não me engano, o inciso 142 do Estatuto do Idoso, que diz: é dever, obrigação dos filhos cuidar dos pais quando eles não tiverem condições físicas nenhuma para sobreviver. Fora da caridade, ele, Pititinga,
Pelo rio Paraguaçu, o barco, a canoa, para ali no cais de Nazaré, da cidade de Nazaré. José Pititinga estava com entre 18 e 19 anos, ébrio de esperança, indo para a capital, Salvador. Para que vocês tenham ideia, quem era a cidade de Salvador no século XIX, era a Nova York que vocês conhecem hoje. Era uma das melhores cidades da América Latina no século XIX, Salvador. A ladeira da montanha que vocês conhecem ali era uma ladeira que não tinha os carros, não tinha nada disso. Quem nos carregava eram os escravizados segurando as suas espadiolas. E José Pititinga, naquela época, era o período que Salvador, a egrégora espiritual de Salvador estava mudando, porque Jesus, o governador espiritual, estava mandando, ou melhor, transferindo, transladando o evangelho da velha Galileia, do velho continente asiático para o novo continente que seria as terras brasileiras, onde seria o Brasil, o grande futuro coração do evangelho da humanidade. E aqui reencarna Pititinga, reencarna Bezerra de Menezes e tantos outros. E quando ele estava no barco parado ali no rio Paraguaçu, ali em Nazaré, um amigo dele diz para o jovem rapaz Pititinga, porque esses espíritos evoluídos, como Pititinga, eles têm uma clareza, uma percepção da sua missão espiritual. E aí o amigo disse: ô Pititinga, você está sabendo aí de um novo movimento que está acontecendo lá na França? Alguém aqui conhece Lençóis? Quem é que conhece Lençóis aqui? Hein? Quem conhece Lençóis? Levante a mão aí. Então vocês conhecem ali a Praça Horácio de Matos, não conhece? Conhece? A Praça Horácio de Matos, que Horácio de Matos também foi contemporâneo de Pititinga, Lençóis era a Belle Époque da França, na Chapada Diamantina. O povo de Lençóis adorava seguir os padrões parisienses. As mulheres ali naquela praça principal, naquela época, na década de 20, ostentava a nobreza dos salões da França, de Paris. E Pititinga, ele chega a Salvador, em que Salvador respirava a intelectualidade francesa, quando o seu amigo ao seu lado disse-lhe: Pititinga, tem uma nova moda na França, chegando aqui em terras baianas. E o que é? É uma nova filosofia de vida. Que filosofia de vida era essa? É o tal do Espiritismo. O Livro dos Espíritos. Para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, o hino nacional brasileiro que a gente conhece não era cantado no início do século XX. O hino que os baianos, os brasileiros mais conheciam era o hino francês, a Marselhesa, que até hoje eu fico emocionado quando eu ouço a Marselhesa. O hino nacional da França era cantado por todos os brasileiros, porque havia um vínculo espiritual. Havia um vínculo espiritual. Então, é o Livro dos Espíritos, Pititinga. E que livro é esse? Dentro do barco, não é? Vamos dizer que era tipo o barco João das Botas, agora menor. O amigo da Pititinga dentro do barco, o Livro dos Espíritos, ainda em francês. Quer dizer que Pititinga já dominava o francês. César Zama, que foi um grande intelectual brasileiro baiano, ele era, vamos dizer assim,
doutor em latim. E César Zama vai dizer que ele era conhecedor profundo do latim e José Pititinga era um conhecedor profundo do português. E aí, o seu amigo lhe dá o Livro dos Espíritos em francês, não é? E ele lê praticamente quase todo o livro até chegar a Salvador. Daí em diante, ele teve o que nós chamamos hoje, pintou, me permita essa palavra não muito coloquial, pintou uma química emocional com o livro. Bateu uma sinergia espiritual com o livro. E Pititinga leu o livro todo, até chegar em Salvador. Ele sentiu uma revolução no seu mundo íntimo. Se modificou. Daí em diante, Pititinga seria aquele homem que iria implantar em Salvador os frutos que nós estamos colhendo nos nossos dias atuais com o advento do Espiritismo. Só que chega o momento da sua partida. Ele parte em 1939, ele retorna ao mundo espiritual e Pititinga, antes de desencarnar, há um fato muito curioso. Ele estava na União Espírita Baiana, na antiga sede no Pelourinho. Ele estava realizando uma palestra e no meio da sua palestra o Espírito se manifesta, incorpora em uma pessoa no auditório. As cadeiras onde José Pititinga sentava, as cadeiras onde aquelas pessoas que Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros sentavam naquela época, ainda existe, está lá para vocês verem. E está lá o Zébio, União Espírita Baiana. Pititinga estava pregando para aquelas pessoas quando uma pessoa do auditório se manifesta, o Espírito incorpora e desmoraliza publicamente José Pititinga e lhe diz: você não tem autoridade moral nenhuma de falar do Evangelho de Jesus. Já imaginaram? Você aqui na frente falando de um espírito, um médium, um espírito se manifesta e diz que você não tem autoridade moral nenhuma. Qual foi a reação de Pititinga? Meu irmão, você tem toda a razão. Eu não tenho autoridade moral nenhuma de estar aqui falando. Reconheço as minhas fraquezas, reconheço os meus defeitos. Aprendi com André Peixinho. Peixinho sempre me dizia: James, nunca diga nós, diga eu estou aprendendo. Eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas mazelas. Se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui neste mundo aprendendo. E o Espírito acabou se desligando porque Pititinga disse: eu reconheço, estou me esforçando para melhorar. Outro fato que marcou a história desse espírito na Terra foi no bairro da Liberdade, que era a Estrada do Boiadeiro, aquela avenida Lima e Silva que tem ali. Na época de Pititinga era conhecido como a Estrada do Boiadeiro. E lá Jesus de Nazaré estava dando comunicação e atendendo as pessoas pobres do bairro da Liberdade. E Filomeno de Miranda, junto com Pititinga, tomaram conhecimento de que Jesus estava dando a comunicação e o centro espírita lotava, porque todo mundo queria dialogar com Jesus. E lá vai Pititinga com Filomeno de Miranda conhecer Jesus. Ao se aproximar do médium, e Pititinga, na sua humildade, esses espíritos elevados têm algo muito diferente de nós. É
a grandeza da sua humildade, da sua simplicidade. Não é? Seja mais simples, James, não é isso, Lu? Deixe de vaidade, de querer ter uma camisa social para vir para cá, que é outra história. Vaidade. E que isso sirva de lição para quem? Para James Ney. Eu não posso contar não, né? Diz que é eu. Eu posso contar? Pititinga, ele teve lá. E quando se aproximou do médium que recebia Jesus, e Pititinga, na sua simplicidade, na sua humildade, disse: meu irmão, você é Jesus. Oh, meu irmão, eu sou Jesus, sim, mas eu sou Jesus o sapateiro. As pessoas estavam atribuindo que eu seria Jesus de Nazaré. Mas ele desencarna em 1939 e leva a sua humildade, porque Pititinga era muito humilde. Ele não se preocupava com esse problema de camisa social. Eu estou aqui sem saber se eu conto ou não conto. Como o Peixinho disse assim, James, diga, eu estou querendo melhorar. E o maior problema de cada um de nós é o quê, dona Luzineide? A nossa vaidade. Não foi isso que você me disse? James, deixe de vaidade. O Evangelho de Jesus, ele é um bisturi para realizar cirurgia moral sem anestesia. O Evangelho de Jesus é um bisturi moral para realizar uma cirurgia sem anestesia. E o maior problema nosso é a nossa vaidade. Eu vim para cá, eu já vou terminar. Eu vou terminar com o diálogo de Pititinga e Juliano Moreira no mundo espiritual. Eu vim para cá, sempre estou viajando, realizando palestras. Peguei uma camisa social, Alberto. A minha melhor camisa do meu guarda-roupa. Eu vou para o Pititinga, tenho que ir bem arrumado. Não é isso? Cheguei no Hotel X. E o Hotel X não deu tempo de eu passar ferro na minha camisa social. E eu fiquei desesperado. E agora? Como é que eu vou realizar palestra no Pititinga com a minha camisa social toda amassada? Aí, eu ouvi Edson hoje dizendo lá no evento do dia da Baiana e do samba, e que eu aprendi com ele, que Adão, a mulher saiu da costela de Adão, não foi isso? Está ao lado. A mulher sempre está e estará ao lado do homem. Sabe para quê? Para dar apoio moral e espiritual ao homem. E aí, quando eu vi hoje, deixe de vaidade. E agora, como é que eu faço com a camisa? Vá com essa camisa suja mesmo. Eu acho que agora ninguém vai se aproximar de mim, né? O problema nosso, que Jesus falava, é essa questão da vaidade, sabe? Aí, Pititinga, Alberto, desembarca no mundo espiritual, porque você leva as suas vaidades ou leva as suas humildades. Você leva a sua relação familiar. Se você foi um bom pai, um bom filho na terra, você será no mundo espiritual. E Pititinga chega no mundo espiritual com uma egrégora espiritual muito grande. E lá
quem é que ele vai fazer amizade lá? Olha com quem ele vai fazer amizade, Edson. Além de Filomeno de Miranda, por isso que eu estou sempre tendo uma boa relação com Edson. Porque no dia que ele desencarnar, eu quero ir atrás dele. Para onde ele for, me leve. Aí Pititinga chega no mundo espiritual. Lá ele vai fazer uma relação de amizade com quem? Com Bezerra de Menezes, com Bittencourt Sampaio, com Guilhom Ribeiro. Vai conhecer nada mais e nada menos do que Mesmer, o pai do magnetismo. Todo mundo em uma sala reunida. Nesse salão aparece Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Guilhom Ribeiro, Eurípides Bassanufo. Olha a turminha que Pititinga se reúne. E ainda de quebra aparece nessa reunião Freud, Carl Gustavo Jung, e por último aparece nessa panelinha espiritual Juliano Moreira. E Joana de Ângeles diz assim: bom, está todo mundo agora reunido aqui, nós vamos apresentar uma nova proposta para o futuro das sociedades humanas, a psicologia transpessoal. É ali que Pititinga, com todo o seu conhecimento de simplicidade, de humildade, no Sanatório Esperança, um sanatório Esperança construído em uma colônia espiritual para receber os espíritas fracassados, lá Freud, Jung, Mesmer, alguns pais do magnetismo, juntos com o doutor Juliano Moreira. E é esse diálogo que eu quero pontuar entre Pititinga e Juliano Moreira, aonde doutor Juliano Moreira vai dizer: ah, se eu soubesse. Quando eu estava na Terra, um dos meus pacientes foi Alberto Santos Dumont, e Alberto Santos Dumont ficou na minha clínica no Rio de Janeiro, que Dr. Juliano Moreira foi para lá, e ele ficou 2 meses em tratamento porque ele estava com depressão, Santos Dumont, por conta da sua invenção que estava sendo utilizada para a destruição, e tempos depois Santos Dumont tirou a própria vida. O que eu quero pontuar que Filomeno de Miranda, junto com José Pititinga e Dr. Juliano Moreira, os 3 que moraram em Salvador, agora no mundo espiritual, eles se reúnem e diz: Dr. Juliano, nós precisamos agora rever os conceitos de psicologia, de tratamento de transtornos psiquiátricos obsessivos na Terra em uma futura reencarnação nossa. Eu não tenho dúvida que esse mundo de regeneração, que já estamos no olho do furacão e que vamos ter grandes esperanças futuras com o retorno dessas figuras ao plano físico, para modificarmos o nosso psicológico. Há 158 anos, no passado, reencarnava na Terra José Florentino, José Pititinga, aquele que seria o baluarte do Evangelho de Jesus, o fundador da Federação Espírita do Estado da Bahia. Aquele homem que foi contador, aquele homem que a diretriz de segurança dele para a sua evolução espiritual foi a humildade, a simplicidade, foi a marca deixada por José Pititinga. Ave José Pititinga. Muita paz. Obrigado. Olha, irmão. Obrigado. Então, obrigado
nosso irmão James por essa palestra maravilhosa, nos trouxe tanta informação, tanta notícia importante, né? Só falou uma coisa aí que ele não devia ter falado, que ele não deve querer isso não, viu? Você não sabe onde é que eu vou. Não é que eu vou atrás de Edson, não, você não sabe onde é que eu vou. Eu já li duas histórias de presidente de centro espírita que foram parar no umbral, né? Foram direto no umbral. Então, né? Porque são os mais comprometidos no passado, né? São os presidentes de centro espírita. Não é à toa que a gente assume esse cargo, que não é brincadeira. Então, entendeu, meu irmão? Não queira não, siga a sua... Ó, amigo na terra, amigo no umbral. Aonde ele for, chame-se, eu estou no umbral, eu estou aí com você, amigo. Eu vou apostar. James, eu sei disso, eu sei que eu e você, a gente andou fazendo umas coisas na época que a gente era bispo e ia ser bispo. Então, amigo na terra, amigo no mundo espiritual. Tá? Então, seja amigo. Seja amigo. Tá? Eu confio em você. Agora, lembre do pobre James Ney. Pois é, gente, cada um, né? Vamos lá. Mas é isso, gente, vamos levar, né, nossa consciência, essa palestra de nosso irmão James. E nós filhos, né, e filhas, né, temos que ter muito carinho, muita amorosidade mesmo, muito amor por nossos pais, porque devemos a eles, né, a nossa situação, né, aqui na Terra encarnado. Tudo que alcançamos, nós temos como suporte, como esteio, nosso papai e nossa mamãe, né? Tem pessoas que não tiveram, vamos dizer assim, a felicidade de ter um pai, né, consanguíneo. Às vezes uns abandonaram, mas a gente não sabe o que foi que nós fizemos lá atrás, né? Por conta disso, nós temos perfeita certeza que Deus tudo faz bem feito, né? Então, aquele que não teve, né, com certeza, em outro momento lá na frente vai ter, de sorte que sempre serão esses dois baluartes, esses dois pontos de luz, são papai e mamãe, que nos sustentarão. Como nós também, hoje, né, que somos pais e mães, damos todo o apoio, todo o suporte aos nossos filhos, ajudando-os nessa caminhada evolutiva. Né? Então, gratidão, meu irmão Jaime, meu amigo, viu? Vamos caminhar cada vez mais no caminho que Jesus traçou para que nós tenhamos aquela condição, né, de ser bem recebido, né, e ter uma nova oportunidade aqui na Terra. Eu pedi, meu Deus, me ajuda a voltar e quero nascer de novo na Terra, né? Porque o mundo em regeneração vai ser uma coisa bem melhor, né? Seja mandar eu fazer o que for, mas aqui na Terra, né? Que a vida de relação, a sociedade será uma outra sociedade, fraterna e solidária, né? Isso é o que nos espera. Então, muito obrigado, Jean, mais uma vez. Obrigado, Zineide, pela sua presença aqui, nossa irmã, que é presidente do Centro Espírita Maria da Graça, fica na ilha Itaparica, está aqui conosco, né? A esposa do irmão James. E foi um prazer muito grande tê-los aqui, né, nessa noite. E voltem outras vezes, vou convidá-los, né? Com certeza, para a nossa alegria, né? Para a nossa aprendizado, nossa felicidade. Eu vou aguardar os avisos e vou fazer o sorteio, né, do livro, antes do irmão Genival colocar o aviso. Eu peço a menina Flávia, por favor, Flávia, qual é o número? Pronto, já, por favor, diga o número aí, entre 1 e 41. 27. Quer? Missão do homem inteligente na Terra. Hein, gente, que missão é essa?
que nós, né? Parabéns, meu irmão. Faça bom proveito, viu? Dia 4 de dezembro, né, James? Genival. Nosso Diálogos Espíritas, que é nosso programa queridíssimo, né? Toda quarta-feira em nosso canal do YouTube, nosso Diálogos Espíritas, né? É um programa participativo, né? Onde, através do chat, nós podemos interagir com o convidado, né? Fazendo perguntas sobre o tema, que é Em Louvor à Mãe, né? Tem tudo a ver com o que o James acabou de falar aqui na noite de hoje, né? Nosso irmão Robson Ferrer, que é também um grande trabalhador espírita, ele tem um trabalho dele lá em Salvador, e é um companheiro aqui dessa casa, tem nos ajudado muito com a sua participação, com as suas palestras, né? Um amigo querido também. Então, a mediadora, nossa querida irmã Isabela Matos, né? Estará conduzindo esse trabalho de quarta-feira, né? Do 4/12, Diálogos Espíritas. Gente, domingo, dia D, 8/12, a nossa campanha de Natal Solidário, esse movimento da Rádio Andaiá, da Rádio do Rotary Clube e outros clubes de serviço, Rádio Clube também da São Jesus, Rádio Recôncavo, todos são envolvidos com esse trabalho. É um trabalho muito importante, onde nós estamos, e nós também estamos participando, né? A FEGEP está na coordenação também desse evento. É um trabalho que movimenta toda a cidade de São Jesus, onde nós estamos arrecadando, né? Principalmente alimentos não perecíveis, para distribuirmos, né? Com famílias carentes, necessitadas, agora no Natal, né? E pretende distribuir antes de Natal, para que possamos, né? Possibilitar para elas um Natal menos sofrido, né? E pelo menos tenha o alimento na mesa para se alegrarem um pouco, né, com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós estamos pedindo a ajuda das pessoas. Estamos pedindo a contribuição, a colaboração de quem puder colaborar. Nós temos 2 pontos de coleta. Um é no Rotary, que fica lá na Maria Preta, perto da ABB, e o outro ponto de coleta é aqui, no Pititinga. Nós temos pessoas de plantão aqui o dia todo, a partir das 9 horas. Para quem quiser entregar o alimento, já pode entregar aqui. Alimento, né? Roupas usadas em bom estado, sapato, brinquedos de crianças. Nós agradecemos quem puder contribuir com esses irmãos, essas irmãs que precisam, né? Um pouco mais do que nós, né? Então, e no domingo, dia D, é o dia que nós vamos sair pelas ruas, batendo de porta em porta, pedindo 1 quilo de alimento, ou 2 ou 3, o que a pessoa puder ajudar, né? Então, a cidade foi mapeada em vários setores. Cada setor desse tem 2, 3 instituições responsáveis pela coleta. Depois, nós, ao final da manhã, meio-dia mais ou menos, nós nos reunimos no Rotary Clube, onde vamos deixar o que foi arrecadado, e depois o Rotary Clube vai providenciar, compor as cestas e entregar às instituições cadastradas pela Rádio Andaiá e pelo Rotary Clube, para distribuir com as mães carentes que nós assistimos e outras mães também que aparecem, né, aqui para pegar esses alimentos. Então, nós estamos pedindo ajuda. Quem puder estar conosco no dia 8, nós aqui do Pititinga, juntamente com a faculdade Uniplan, nossas 2 instituições, somos responsáveis pela área da Rua da Linha, da Rua Vereador João Silva e o bairro do Amparo. Vamos sair do 14º Batalhão da Polícia Militar, domingo às 8 horas, vamos sair de lá em caravana, né? Uma equipe vem pela Rua da Linha, a outra equipe vai pelo bairro do Amparo, né? Um carro de som vai na frente, anunciando, e a gente bate na porta. Tem pessoas que já ficam na porta com os alimentos para entregarem, né? Aí a gente pega e coloca no carro de carroceria, que a gente sempre pede para nos ajudar, né? Carro que tem caminhonete,
depois coloca no carro maior, um caminhão, que uma empresa daqui da cidade nos ajuda também todo ano, né? Cede um caminhão para recolhermos esses alimentos. Então, depois a gente passa pelo Rua da Linha, bairro do Amparo, a gente se encontra ali na 31 de março, o Beco do Boi, né? Todo mundo conhece. Dali a gente desce, chega na Praça da Bíblia, a gente se reúne, faz um lanche, bebe água, toma refrigerante, come uma coisinha para poder ficar em pé, né? Depois ali a gente sai, e um grupo vai pela Rua Chile, outro grupo vai pela entrada da Maria Preta e faz todo o Alto do Sobradinho. E ao terminar de fazer o Alto Sobradinho, a gente segue todo mundo para o Rotary Club, que fica ali perto da ABB. Em torno de 12 horas, 12h30, o trabalho já está terminado. É um trabalho, gente, gratificante, muito bom, muito espiritualizado. A gente sente a presença da espiritualidade superior nos acompanhando, nos ajudando nesse trabalho, porque é um trabalho muito importante, caritativo, né? E eu sempre digo nas reuniões que a gente participa lá no Rotary, na rádio, que esse trabalho tem dois pilares de grande importância. Um pilar é o alimento, vai alimentar o corpo físico. E o outro pilar é o exercício da solidariedade, que é o lado espiritual desse trabalho. Às vezes as pessoas não percebem que tem um lado espiritual, que é despertar em nós, ou nas pessoas, né, esse sentimento de solidariedade. Nós temos que aprender a compartilhar, porque é uma virtude indispensável, conforme está no livro A Gênese, aqui da Codificação Espírita. A solidariedade é uma virtude indispensável para o espírito que queira reencarnar no mundo em regeneração. Isso está escrito no livro A Gênese, no capítulo Os Tempos São Chegados. São duas virtudes que o nosso irmão Allan Kardec cita lá. Tem que ter forte, consolidado no coração o sentimento de fraternidade e o sentimento de solidariedade. Se não tiver, não vai reencarnar aqui. Aí vai voltar de novo para o mundo de provas e expiações, né? Ou quem sabe até para o mundo primitivo. Vai ficar a critério das leis eternas que vão escolher. Viu, gente? Então, está feito o convite. Quem puder, apareçam lá no batalhão, 8 horas. Ou então tragam aqui o alimento, que não puder sair. E se puder sair com a gente de casa em casa, é bom, viu? Porque quanto mais gente, melhor. Certo? Muito obrigado. Agora eu vou chamar o irmão James para fazer a palestra de encerramento e de agradecimento a Jesus. E eu peço aos irmãos passistas que, por gentileza, ocupem as suas posições. E, posteriormente, nós vamos descer para o nosso trabalho de socorro espiritual. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, mensageiro das almas equivocadas, reacendemo-nos a esta luz divina, Magno José Pititinga, que a tua falange de benfeitores espirituais, na qual Pititinga, patrono desta casa que nos acolhe. Jesus nos ensinou que quando estivéssemos reunidos em teu nome, certamente estaria presente, com a presença desses benfeitores espirituais. Naquela manhã, no mar da Galileia, aquela pobre mulher derramava lágrimas, sentia-se só e solitária. Era Maria Madalena,
Jesus, ao partir para o reino da luz, deixou a alma de Maria Madalena em dores profundas. Com o passar do tempo, Maria Madalena foi tocada pelo amor infinito de Jesus. Era o dia da partida de Madalena. Aquela vendedora de ilusões que ao longo da vida aprendeu a vivenciar as pegadas do jovem Nazareno. Foi ela, Madalena, que nas portas das catacumbas teve o primeiro alto encontro com Jesus ressuscitado. Mulher, não me toques, porque eu ainda não subi para o reino da casa do Pai. Vai e diga a todos eles que eu estou entre vocês. 30 anos tinha se passado, 3 décadas, na linha do tempo de Madalena. Madalena, residente no Vale dos Leprosos. A hanseníase já estava avançando sob as chagas purulentas do corpo de Madalena. As dores infernais que a ex-vendedora de ilusão, agora tocada pela lepra, os seus últimos instantes na terra, ela caminha, viaja até as portas da residência de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Aquela mãe que carregou em seu ventre materno o homem-luz, a luz do mundo, a luz da vida. 30 dias de caminhada pelas estradas poeirentas da Galileia, Madalena bate a porta da residência de Maria e tomba inerme aos braços de Maria. Desencarna. O último olhar de Madalena aos braços de Maria, ela diz: eu venci, eu venci. Ela desperta a Madalena rediviva, desperta para o mundo da luz, e lá que ele recebe de braços abertos. Ele, o jovem Nazareno, Jesus lhe diz: Madalena, tu vencestes o mundo. Ó Senhor Jesus, tu que és a luz divina que nos cura, derramai sobre todos nós a mesma luz que o Senhor derramou sobre Madalena. Derramai sobre esta sociedade espírita José Pititiga, aos benfeitores espirituais que aqui trabalham, a essa pleide de abnegados irmãos do mundo invisível, a cada terapeuta passista, a cada irmão necessitado com as suas pelejas emocionais.
sejam atendidos nas tuas necessidades pessoais e coletivas. Que possamos abrirmos a alma da mente e sentir a presença desses arquitetos divinos, esses beletristas do amor, trabalhando nesta casa de oração, servindo a cada um dos irmãos com pão espiritual, com maná espiritual, que todos nós possamos sermos envolvidos, alimentados pelo pão do Cristo Jesus, hoje e sempre. Graças divinas aos bons trabalhadores desta casa que nos acolhe. Muita paz.